Olá pessoal, professor Bruno, professor de redação. É o seguinte, a partir de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês com relação à realização da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos pensar o seguinte, a prova do Enem, gosta de temas sociais e temas brasileiros. Desde 1998, em que foi realizado o primeiro Enem, até o ano passado, em 2016, foram vários temas que apareceram. Apareceu sobre a Amazônia, apareceu sobre ética, apareceu sobre violência, ou seja, ela é uma prova bem vasta nesse sentido. O que você tem que ficar atento? Fica atento que a prova do Enem exige um recorte temático, exige uma argumentação que seja voltada para questões nacionais, ou seja, é o Brasil que está em jogo. Vale falar do estrangeiro? Lógico que vale, como uma comparação, como alguma coisa assim. Agora, vocês têm que tomar cuidado, que a prova do Enem quer saber se você tem uma posição social, uma posição crítica sobre o Brasil. Se a gente pegar nos últimos anos, o Enem gostou bastante de temas sociais, temas de coisas, lei recém-aprovadas, ou problemas que estavam tendo. Então, se você pegar 2012, veio a questão da imigração no Brasil no século XXI, 2013 veio a questão da lei seca no Brasil, 2014 veio sobre a questão da publicidade infantil, 2015 veio sobre o feminicídio, 2016 veio sobre a intolerância religiosa, quem fez a reaplicação sobre a intolerância racial. E este ano, de repente, cai alguma coisa voltada exatamente à questão de crimes, por exemplo, provocados pela internet, de suicídios, de depressão, desse tipo de coisa. Então fica muito atento. Ao longo das aulas que eu vou passar para vocês aqui, no meu canal no YouTube, eu vou dar uma passada em futuros temas. Vão ser aí ao todo 30 temas. É humanamente impossível que nenhum deles apareça. Vamos começar esta aula, então, brevemente, falando de dois temas que você tem que ter o máximo de cuidado. Os dois estão interligados. Vamos lá. Primeira questão, a questão da saúde pública no Brasil. Professor, mas o Enem pode me cobrar alguma coisa que envolva governo, que envolva crítica? Lógico que pode, meu querido, minha querida. Ele pode, ele deve. Vamos lembrar que quando você está falando de um tema, está escrevendo sobre um tema, você está dialogando com a questão do governo, está dialogando com as responsabilidades. Tudo o que acontece, que você vai argumentar, desde que seja tema social, tema ambiental, tema cultural, tem uma parcela de representação do governo a partir de leis, a partir de investimentos, a partir de todos os acessos que dão, não é apenas a iniciativa privada e muito menos a nossa, questão individual. Então toma cuidado, questão da saúde pública no Brasil. Quando a gente olha para a saúde pública no Brasil, a gente olha para um país continental com 207 milhões de habitantes, vários estados, ou seja, é uma saúde gigantesca, com N problemas que vão da falta de profissionais médicos em certas especialidades, como oncologia, oftalmologia, cardiologia, a falta de medicamentos. A gente teve agora esse incêndio criminoso numa creche no interior de Minas Gerais, e lembrem, a prefeitura estava pedindo para a cidade luvas, estava pedindo dipirona, estava pedindo agulhas, ou seja, produtos, materiais, melhor dizendo, de uso médico básicos, simples. Então, quando a gente pega a questão da saúde pública no Brasil, é uma coisa que pega, todos nós precisamos. E aqui vai uma primeira argumento. Muito da saúde pública no Brasil, o problema está na população. Como assim, professor, está na população? Lógico, nós não temos o costume de frequentar médicos, de fazer uma medicina preventiva. Boa parte das pessoas que adoecem vão ao médico depois da doença cristalizada. Então toma cuidado com isso. Essa questão, por exemplo, do envolvimento do nosso com a medicina preventiva. Será que não está na hora do brasileiro mudar de figura? E aí entra outro argumento. Se o brasileiro vai mudar o posicionamento dele com relação à saúde, a saúde deve ser melhor tratada no Brasil. E melhor tratado, eu não vou nem falar dos orçamentos, das questões ligadas a hospitais, a postos de saúde, a unidades de saúde, mas sim uma questão de publicidade. Hoje,
ainda funciona muito bem a publicidade televisiva. Vamos lembrar que propagandas, boa parte, pelo menos metade, quase metade da população brasileira tem acesso às propagandas entre novelas, no meio do jornalismo. E começa a entrar em sites de medicina preventiva, de informações sobre o Sistema Único de Saúde. Na internet, onde está mais de 53% dos brasileiros, também é possível fazer isso, pensar numa nova estratégia. Alô, olha aí as intervenções, olha aí a questão que pode ser feita, é a publicidade que falta muito no nosso país. Por outro lado, quando você fala em saúde pública, pensa no seguinte, a questão daquela questão que é gratuita. Nós vivemos num país extremamente que tem problemas de desigualdade. 6 pessoas que mais têm dinheiro no Brasil conseguem conservar, né, a riqueza suficiente para sustentar 100 milhões de brasileiros. Ou seja, praticamente a metade da população brasileira. Então, pensando nisso, por que o Sistema Único de Saúde não pode também exigir pagamento exatamente por uma questão de renda? Gente, tem muita gente que tem dinheiro e de repente acaba usando o SUS. Não proibi-los, mas assim, e colocar na cabeça, estabelecer uma cultura desse tipo de coisa. Boa parte dos municípios do Brasil tem problemas com a saúde pública exatamente por falta de verba. Então vamos pensar assim, vacinas deveriam ser pagas por quem pode. Vamos lembrar que a vacina é um dos entraves da saúde no Brasil, porque bastante gente não toma vacina. O Ministério da Saúde chega a atingir aí 75% das pessoas que são vacinadas no Brasil. Então é a desinformação, é aquela questão de não valorar aquilo que é gratuito. Com paralelo com relação a isso, os Estados Unidos, que é um país topo de economia, um dos países que tem o IDH mais alto, tem uma educação de primeira, né, escalão. Se você pegar a saúde nos Estados Unidos, ela é problemática. Então aí vem uma comparação, né? Eles têm tudo e tem um problema na saúde. Nós não temos várias coisas, temos um sistema de saúde único no Brasil que tem vários problemas, mas boa parte das pessoas não sabem ou acabam desistindo pela longa espera, pela falta de estrutura. Então repensar a saúde no Brasil passa também por isso, pela publicidade, por um comportamento nosso. Até aqui eu tenho nas minhas mãos um livro excelente, Sob Pressão, que deu origem a uma minissérie, a um filme brasileiro, que fala dos dilemas do Sistema Único de Saúde, né? Quase um hospital de guerra, certo? Então fica atento com relação à saúde pública no Brasil. E outro tema que está relacionado com saúde pública é a questão da obesidade. Obesidade pode aparecer no Enem? Pode sim. Mais de 52% dos brasileiros está acima do peso. Estar acima do peso, além de ser uma questão estética, né, envolve toda a questão de comportamento, dos apelidos que as pessoas gordinhas sofrem, tem problemas de saúde, vários problemas de saúde, de tromboses, a diabetes, a colesterol, a problemas cardíacos, ou seja, a obesidade é um problema. E a obesidade é um problema principal porque, olhem um argumento, a questão da alimentação. Nós nos alimentamos quase que essencialmente com alimentos que são ricos em gorduras, em açúcares. E lembrar que a alimentação está ligada a prazer. Outra questão, a maior parte dos brasileiros vive uma rotina, seja um estudante, né, vestibulando a rotina, um trabalhador, é aquela questão rotineira, a questão de ter que comer rápido, a questão dos alimentos, os industrializados, o fast food, a alimentação voltada, por exemplo, para os micro-ondas, a facilidade do acesso a esse tipo de coisa. Por outro lado, aquilo que tem gordura, aquilo que tem açúcar, ajuda e estimula nós a nos alimentarmos, porque sabemos que nos chama a atenção a cultura do refrigerante, a cultura do chocolate, então é muito difícil. Faça um teste nos restaurantes, se vende, metade das pessoas que ingerem alguma bebida é refrigerante, a outra metade é suco de laranja, também carregado de açúcar, né? E poucos são água. Então, assim, a gente não tem uma legislação no Brasil que informe sobre a alimentação. Também a mesma questão da saúde, a questão de propaganda, a questão da publicidade nesse campo aí. Nós não temos isso.
Mais uma questão relacionada à saúde, a questão que também esbarra no problema de saúde que eu falei no começo, que é a questão da desigualdade. É muito caro a alimentação mais natural. Nós temos em várias cidades a dificuldade de encontrar restaurantes que trabalham com essa questão mais da natureba. Então falar de obesidade no Brasil é estar diante de vários dilemas, o dilema social, o dilema do comportamento, o dilema da cultura do fast food, do consumismo e da falta de atividade física. Lembra só que a obesidade está ligada, é uma combinação de coisas, está ligado com a alimentação, mas, por exemplo, hoje as pessoas andam muito menos. Então nem o caminhar acontece porque tem o carro, porque tem o sistema de transporte público. Então são várias questões que você pode pensar na questão da obesidade. Não adianta só a questão do alimento, mas sim de uma estrutura do alimento. Não adianta só falar da obesidade e da atividade física. Tem que ter tempo, tem que ter dinheiro, tem que ter vontade de fazer uma atividade física. Então a grande questão aqui, o grande nó da obesidade é exatamente pensar que nós hoje somos um país de obesos, a maior parte da população já está com sobrepeso, exatamente porque nós somamos a cultura que vem aí dos Estados Unidos, questão do fast food, questão das massas, a questão dos refrigerantes, esse tipo de coisa. Toma atenção, os temas são contextualizados, obesidade, cirurgias, né, com pessoas que têm grande peso, eleva o problema de N doenças, com isso eleva o custo da saúde. Então assim, saúde pública e obesidade, por mais que sejam temas diferentes para um texto, eles estão interligados. E ao estarem interligados, o que eu falei aqui ajuda a somar com muito que vocês já escutaram, com muito que vocês já estudaram, né? Questão de metabolismo, questão de alimentação, a questão de desigualdade no país, beleza? Com isso a gente encerra esse primeiro bloco de dois temas que tem grandes chances de aparecer na dissertação do Enem, como em diversos vestibulares. Mais que isso, no canal do Prof. Prof. Squiciato no Facebook e no Instagram, Redação Mais, diariamente um tema, um exemplo de redação para vestibulares e para o Enem. É isso, professor Bruno, aquele abraço.